A defesa do ex-presidente inelegível e condenado Jair Bolsonaro se manifestou após uma arma em nome do constipado ser encontrada em uma blitz. Eles disseram que a arma foi danificada intencionalmente para protegê-lo diante de seu estado mental. Será? Sofia Labanca vai contar pra gente agora no Plantão do Meteoro. Que historinha estranha, Sofia. Muito, Lúcio, muito. Vamos lá, como é que começou essa história? Essa história começou na noite de segunda-feira, né? Na noite entre segunda e terça-feira, dia 15, quando um sargento que se auto-identificou, né? Que declarou ser parte do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, foi parado em uma blitz e viram que ele estava com uma arma. Ele alegou que essa arma era do Jair Bolsonaro, que ele era do GSI, que fazia parte da segurança do Bolsonaro, e que, na verdade, a arma estava danificada e ele só tinha tirado a arma, só estava carregando essa arma para levá-la para ser consertada e depois já voltar para a casa do Bolsonaro com a arma. Essa história acabou na delegacia, obviamente, e chegou no ministro Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para a defesa do Bolsonaro se manifestar sobre o caso. Até aí, a gente já tinha contado aqui para vocês no Meteoro na terça-feira. O que a gente tem de novidade? A gente tem de novidade a defesa do Jair Bolsonaro, né? Vamos lá para a coluna da Manuela Alcântara no Metrópolis, que vai nos contar aqui, ó. Então, equipe desativou a arma de Bolsonaro por efeito de remédios, diz defesa. Opa, como assim? Vamos para as aspas aqui, ó. O que está escrito na defesa do Bolsonaro? Embora possuísse regularmente o armamento, as medicações psiquiátricas que vinham sendo ministradas ao peticionário, capazes de afetar sua cognição e que, inclusive, foram determinantes no episódio de rompimento da tornozeleira eletrônica, levaram sua equipe de segurança, sem seu conhecimento prévio, a retirar o percussor da arma, tornando-a inoperante, escreveu a defesa. Então, o que eles estão dizendo? Sim, a arma estava danificada mesmo. E daí a gente viu que o Bolsonaro tá doidão de remédio. E a gente achou, deixar ele com uma arma funcional não é uma boa ideia. E daí, deliberadamente, sabotaram a arma. E daí a gente pode continuar aqui, que daí vão dizer... A defesa também sustenta que Bolsonaro percebeu uma falha no funcionamento da pistola e, sem saber que o percussor havia sido removido, entregou a arma ao agente para que fosse identificada a causa do problema e realizada a eventual manutenção. Então, daí o Bolsonaro teria percebido que a arma não estava funcionando, sem saber que tinha sido a própria equipe dele que sabotou a arma, entregou para esse agente e disse: vai lá consertar esse negócio. É essa a história que a defesa está contando. Se é verdade ou não, aí é outra história. Agora tem uma coisa que eu fiquei pensando sobre essa história toda aí, Lúcio. Hum, Como que o Bolsonaro percebeu que a arma não estava funcionando? Bom ponto. Ele tentou disparar a arma? É isso que a defesa está sugerindo? Em quem? Nele mesmo? Em outra pessoa? Para comemorar o gol do Brasil? Muito estranha essa história, né? Muito estranha essa Uhum. história. Tem uma outra coisa nessa história que também não está batendo. O sargento que estava carregando a arma do Bolsonaro quando foi parado numa blitz, que começou essa bagunça toda, afirmou que ele era parte do GSI, né, Gabinete de Segurança Institucional, e fazia a segurança do Bolsonaro. O GSI não confirma essa informação. Ih, Vamos lá para o G1. Aqui, a equipe de Bolsonaro inutilizou a arma de fogo do ex-presidente por segurança, diz a defesa de Moraes. A história aqui é toda a mesma que a gente já viu. O que é importante é o que está aqui no final, o que diz o GSI. Daí tem uma nota do GSI.
Sobre o assunto, informamos que o GSI não realiza a segurança de ex-presidentes, incluindo o senhor Jair Messias Bolsonaro. Opa, o GSI está dizendo que não faz segurança dele. Então, como é que o cara falou que era da segurança do Bolsonaro e trabalhava para o GSI? Os servidores à disposição dos ex-presidentes são de livre indicação dos mesmos e não estão subordinados nem vinculados operacionalmente ao GSI, conforme dispõe a Lei 7 e o decreto. Informamos que, de acordo com o decreto supramencionado, o GSI oferece capacitação e avaliação de servidores e de condutores de veículos que entregam a segurança dos ex-presidentes da República. Então, eles estão dizendo: olha, a gente pode até oferecer capacitação e avaliação para essas pessoas, mas elas são indicadas pelos ex-presidentes e não estão vinculados ao GSI. Tem algo estranho nessa história aí. Tá bem estranho, né? Tá bem estranho. Mas, enfim, uma outra questão que eu tinha é que, pera, mas o Bolsonaro poderia ter essa arma em casa estando em prisão domiciliar? E, aparentemente, por incrível que pareça, não existe uma lei no Brasil que proíba a posse de arma na casa de uma pessoa que está em prisão domiciliar. Que bizarro. O que é bizarro. Então, sim, tecnicamente, sim, uma pessoa que está presa em prisão domiciliar pode ter uma arma dentro de casa. O que pode é ter uma determinação do juiz que autorizou a domiciliar, impedindo a pessoa dizendo que a pessoa não pode ter arma em casa. Mas se o juiz não disser explicitamente, expressamente na decisão que não pode ter arma, tecnicamente pode. Mesmo assim, a gente já tem aí gente, aliados do Bolsonaro, temendo que, depois dessa história da apreensão da arma, ele pode ter a revogação da domiciliar. A gente agora resta esperar para ver qual vai ser a decisão do Bolsonaro, se ele vai revogar a domiciliar, se ele não vai renovar, porque também existe essa outra possibilidade. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro foi para domiciliar por um período de 90 dias e que depois isso aí precisaria ser renovado, e esse período está acabando no final desse mês. Então pode ser que não tenha renovação. Temos que aguardar para ver qual vai ser a decisão do Xandão. Que loucura, né, cara? Porque quando o Bolsonaro saiu da Papudinha, o argumento era: o Bolsonaro está quase morrendo. O Bolsonaro não consegue mais respirar direito, ele está com muito soluço. Nossa, parecia que estava moribundo, sabe? Essa é a verdade. Era um drama gigantesco. O Alexandre de Moraes, o irmãozão em Cristo da Michele Bolsonaro, mandou o Bolsonaro para prisão domiciliar. O soluço, ao que parece, melhorou bastante, porque depois que saiu da Papudinha não teve mais drama. E ainda ele tem uma arma em casa, né? Então, eu não sei o que o Alexandre de Moraes acha, mas assim, pelo histórico, vamos lembrar do histórico, né? O Bolsonaro, que é um cara que, durante o julgamento, já dormiu em outra, lá como que é o nome do local da Hungria lá? Embaixada. Esqueci, da Embaixada da Hungria. Obrigado, Sophie. Já dormiu na Embaixada da Hungria, que poderia ser um ambiente ali fora, né, dos limites brasileiros, da jurisdição brasileira, ou seja, ele poderia dali fugir de alguma forma. É uma pessoa que foi colocado a tornozeleira nele, e ele tentou abrir a tornozeleira. Né, Teve a vez que também ele tentou fugir de barco e os filhos de jet ski, quando teve a operação da PF na casa do Carlos Bolsonaro. Uhum. Quando tentaram um golpe, ele foi para os Estados Unidos esperando só para voltar quando o golpe já estaria confirmado, né? Então, assim, Sofia, eu não sei você, mas não me parece uma pessoa muito confiável para manter numa casa já melhor do soluço e com uma arma em sua posse. Eu, se fosse o Xandão, acho que a Papudinha é mais seguro para ele mesmo, porque se ele tem muito a confusão mental e tem uma arma em casa, até as facas são perigosas, então. É melhor ir para Papudinha por uma questão de proteger o próprio presidiário. Né? Concordo, Lúcio. Porque, vamos lá, pode ser verdade o que a defesa está falando? Pode. Pode ser mentira e isso era parte de um plano de fuga? Considerando o histórico? Pode.
Pode ser que ele estava querendo dar uma de Bob Jeff, com medo que fossem revogar a domiciliar dele, não renovasse a domiciliar dele, e estava se preparando para atirar nos policiais que fossem tentar levá-lo de volta a Papudinha, como o Roberto Jefferson fez, e inclusive conseguiu balear uma policial? Uhum. Pode. Então, eu não manteria ele numa domiciliar também, não, Lúcio. Gente, protejam o Bolsonaro. Mandem ele pra Papudinha. Lá tem mais estrutura, não tem coisa perigosa por perto. Só não deem calote nos médicos que atendem ele lá, porque rolou isso. Cara, essa família Bolsonaro é inacreditável. E o pior é que tem trouxa que ainda volta, né? Vota neles ainda. Ficamos por aqui, Sophie? Ficamos por aqui, Lúcio. Grande abraço. Até a próxima.